Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir Noir. E hoje eu venho falar sobre uma das mais aguardadas sequências de um dos maiores sucessos do gênero terror dos últimos anos, que finalmente estreou trazendo a curiosa continuação da história que parecia ter sido encerrada no primeiro filme. Mas tivemos a confirmação da sequência e eu estava ansioso para saber por que caminhos essa história nos levaria. Então, fui conferir o filme e aqui estou eu para trazer minhas opiniões sobre ele para vocês. É claro que eu estou falando de O Telefone Preto 2. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam uma parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Os eventos do Telefone Preto 2 se desenrolam em 1982, aproximadamente 3 ou 4 anos após o que aconteceu no primeiro filme. E aqui nós vamos encontrar um Finney totalmente diferente daquele que ele era quando a gente conheceu o personagem. Agora ele arruma briga na escola, é um valentão, vive desafiando, procurando encrenca. Então, ele não é exatamente aquilo que ele era. A gente via que ele sofria muito bullying no primeiro filme, e aqui ele é a pessoa que agride os colegas na escola, totalmente diferente daquilo que ele era anteriormente. Nós também vemos que ele começou a fumar, a se drogar, tudo isso como uma forma de tirar a mente dele da realidade para afastar ele do trauma que foi causado nele por conta de tudo que ele passou lá no porão do sequestrador. Então a forma dele lidar com isso é fugindo disso, tirando a mente dele desse lugar, independente do artifício que ele usa, independente do quão prejudicial isso possa ser para a saúde dele ou para a convivência dele com as pessoas. Ele está lidando com os próprios demônios de uma forma bastante complicada. Por outro lado, nós temos a irmã dele, Gwen, lidando com questões particulares dela também. Tem um garoto interessado nela e ela parece retribuir esse interesse, esse sentimento que o menino tem por ela. Ela sofre bullying por parte das garotas do colégio que não querem se aproximar dela por conta de toda a fama que ela conseguiu, por conta do fato dela ter ajudado a polícia na investigação do caso através dos sonhos premonitórios que ela tem, das visões que ela tem. Então ela é vista como bruxa e as meninas ficam perturbando ela com isso. Então ela não tem muitas amizades, o que faz com que ela se aproxime ainda mais desse menino que gosta dela, e ela ainda tem sonhos premonitórios que seguem mostrando coisas a ela, causando nela surtos de sonambulismo. Se ninguém impedir, no meio da noite ela levanta e ela vai para os lugares que aparecem nos sonhos dela. Então ela está lidando com essas questões ali rodeando ela, e isso fica ainda mais forte quando ela tem um sonho que leva ela a um acampamento cristão de inverno que parece ter relação também à mãe dela, e ela quer descobrir, quer investigar o que de fato tem por trás desse acampamento, o que aconteceu lá, que parece também estar relacionado ao sequestrador, e por conta disso, ela, junto com Finney e Ernesto, decidem ir até esse lugar em busca de respostas, sob a desculpa de que eles vão para o treinamento de monitores. E nesse lugar, eles vão descobrir mais sobre o sequestrador e sobre como ele está mais relacionado ao passado da família deles do que eles pensam. O primeiro filme de O Telefone Preto foi lançado em 2021 e inspirado no conto de Joe Hill, o filho de Stephen King. E ele foi inesperadamente um sucesso. Público e crítica elogiaram o filme. Até o presente dia eu não encontrei uma pessoa que falasse mal desse filme. Todo mundo gosta do primeiro filme do Telefone Preto. Aí a sequência foi anunciada e eu fiquei me perguntando para onde eles levariam essa história, já que não tinha mais material base para eles se inspirarem. Já não tinha mais história para eles se basearem para continuar com outros filmes. Então eu queria saber qual seria o resultado dessa sequência. E eu devo dizer que alguns fatores parecem ter incidido muito nas escolhas que eles fizeram nesse segundo filme. Para começar, o sucesso do primeiro filme, que é uma coisa inegável. Não é um produto muito tradicional do terror. Nós temos vários aspectos ali em torno do primeiro filme que vão para fora da curva, sejam eles técnicos, narrativos ou até da própria temática que ele aborda. Então, ele é uma coisa diferente daquilo que já tinha se visto anteriormente. E é daí
que vem o sucesso dele e os elogios que ele tem. Mas quando eles decidem fazer disso uma franquia para arrancar ainda mais dinheiro da marca que se formou ali, do sucesso que eles conseguiram alcançar, eles tentam fazer um filme mais comercial do que o anterior, para garantir o sucesso dele. Então isso faz com que o filme perca um pouco da essência original que ele tinha ali, que ele abordava no primeiro filme dele. Outro fator que incide muito sobre isso é o fato do protagonista ser interpretado por Mason Thames, que fez o primeiro Telefone Preto, e isso catapultou a carreira dele para um outro nível. De lá para cá, ele fez filmes de grande sucesso, ele está protagonizando a franquia em live action de Como Treinar o Seu Dragão. Vai sair aí um novo filme que ele também tem um papel importante na história, que é a adaptação de um livro da Colleen Hoover. Então a gente vê que ele está de fato se popularizando aí no cenário dos filmes mais populares, dos filmes que se enquadram mais naquilo que o público quer ver. A história central desse filme aqui bebe muito da fonte de algumas produções que se tornaram clássicos do gênero, como é o caso de A Hora do Pesadelo, que é claramente a maior influência desse novo filme, A Entidade, que também é do diretor Scott Derrickson, que assume a direção do Telefone Preto e o Telefone Preto 2, e Stranger Things, por conta de toda a questão psíquica que esse filme aborda e de como os confrontos são desenvolvidos nesse âmbito dentro do filme. Então dá para ver algumas referências bem claras a essas produções dentro do filme aqui, e que aproximam ele ainda mais daquilo que a gente já está acostumado a ver no gênero terror. E isso também tira a originalidade dele um pouco, porque de certa forma a gente já sabe para onde a história vai levar, no que aquilo vai resultar e o que a gente deve esperar. E esses fatores fazem com que esse novo filme desça alguns degraus de qualidade em relação ao primeiro, mas também não desce muito. Ele tem o seu charme, isso é inegável. Ele é competente no que ele quer trazer, no que ele quer mostrar, no que ele quer propor ao público. O terror dele funciona, deixa aflito, deixa tenso. Toda a justificativa em torno do retorno do sequestrador também é muito bem elaborado. Uma coisa que era muito difícil de fazer, porque nós vimos que o personagem morreu no primeiro filme, e era uma escolha muito arriscada trazer ele de volta e evidenciar ainda mais o desespero que eles tinham em trazer esse personagem de volta para arrancar mais dinheiro do público, mas eles de fato deram uma atenção especial a isso, tiveram um cuidado para de fato elaborar uma justificativa que convencesse o público do porquê esse personagem voltou, e isso é um fator que é de fato de qualidade dentro do filme, funciona muito bem, a gente consegue comprar a justificativa, a gente entende as razões e as motivações, a vingança por trás de tudo aquilo ali, os confrontos que o filme traz são ainda mais sangrentos do que os do primeiro filme, o que eleva o nível de terror e de violência do filme em relação ao primeiro, e aí eu acho que ele ganha alguns pontos também, assim como também o protagonismo mais dividido entre Finney e Gwen, que é interpretada por Madeleine McGraw, que se destacou muito no primeiro filme, e aqui teve a participação dela sendo mais significativa dentro da história. De fato, Gwen está focada ali no confronto do filme, também contra o sequestrador. Nós temos embates entre eles ali no filme, que funcionam muito bem, é uma personagem bem desenvolvida, e a atriz sabe muito bem o que fazer com o papel que ela tem nas mãos. Então é um dos pontos fortes do filme também. Eu gosto muito da personagem, eu gosto muito da atriz, e eu gosto muito do caminho que o roteiro trilha para essa personagem. Seja em relação ao terror ou ao drama, ela consegue atender a todas as facetas que o roteiro precisa que ela atenda. Ethan Hawke, mais uma vez, dá um show de interpretação como o sequestrador. Ele consegue causar os mais variados sentimentos ao longo do filme. Ele causa asco, revolta, ódio, medo. E ele é muito competente com o trabalho dele aqui com esse personagem. Ele consegue trazer um sequestrador ainda mais violento, ainda mais assustador do que o primeiro filme. Principalmente porque agora que ele conseguiu se desvencilhar, tirar dele todas as amarras que prendiam ele ao mundo físico e passou agora a ser uma ameaça sobrenatural, ele tem um poder ainda maior, ele tem uma capacidade ainda maior para fazer o mal, e ele sabe muito bem usar isso a favor do personagem. E o filme também conta com a inserção de alguns personagens novos na sequência, como é o caso de Demian Bichir, que faz o papel de Mando, o dono do acampamento, que tem uma participação significativa na história e uma relação ali com o enredo principal, e Miguel Moura, que volta para o elenco para
fazer o papel de Ernesto, o irmão de Robin, o papel que ele interpretou no primeiro filme, que foi uma das vítimas do sequestrador, e que me colocou para pensar se ele é o irmão mais novo de Robin ou se ele é o irmão gêmeo, pelo fato de ser o mesmo ator interpretando os dois personagens. Mas o filme não esclarece isso em momento nenhum, e eu até agora estou com esse questionamento. Os demais personagens, que são Mustang, Kenneth e Bárbara, existem ali na história orbitando em torno dos outros personagens, mas não mostram realmente a que vieram. Tem participações pontuais ali, mas nada que incida tanto sobre a história que justifique a razão de ser deles ali dentro. Eles estão ali apenas para questões muito específicas, como o fato do filme abordar muito a questão da religião, pelo fato de ser um acampamento cristão, e a gente vê alguns embates entre Gwen e Bárbara em questão de como as pessoas cristãs conseguem ser hipócritas dentro do discurso delas ali, e é a única razão pela qual eu vejo que a personagem de Bárbara existe dentro do filme. E os outros dois personagens, Mustang e Kenneth, têm participações ainda mais insignificantes dentro da história, o que só prova que eles três poderiam simplesmente não existir dentro do roteiro, e o ponto de discussão que recai sobre Bárbara poderia ser abordado de uma maneira diferente. No que diz respeito aos aspectos técnicos, o filme é de excelente qualidade. A escolha dos cenários é uma coisa que chamou muito a minha atenção. Toda a ação se desenvolve ali dentro do acampamento de inverno, com neve, todos aqueles tons de branco e cinza que deixam a fotografia do filme mais clara em boa parte do tempo, o que me agradou demais nesse sentido. Toda a fotografia dele também, como o filme equilibra o uso de alta definição e o uso da fotografia mais granulada, sem definição e sem contraste de cores, para abordar os sonhos de Gwen, que parecem ser filmados ali numa câmera Super 8. Então eu acho que esse contraste das imagens é bem interessante. Tem algumas sequências com essa fotografia dos sonhos de Gwen que são terror puro, e elas funcionam muito bem dentro do filme, e foi uma qualidade técnica que de fato se destacou para mim dentro dele. Eu gostei bastante, a trilha sonora dele também é muito boa, os figurinos, tudo está ótimo nesse sentido, assim como também toda a habilidade que Scott Derrickson tem e que ele emprega nesse filme para pautar o terror em drama, em solidão, em traumas, e ele consegue fazer isso tão bem, ele consegue fazer isso de uma forma tão única, que eu vi muitos outros diretores tentarem fazer o mesmo e não conseguiram replicar a mesma façanha. Então é um ponto de qualidade que é a marca registrada desse diretor, é a assinatura dele nos filmes que ele faz. Isso sem falar nas temáticas que o filme traz, que são diretamente relacionadas a pecado, culpa, redenção, a interpretação que se tem do inferno, e a forma como o roteiro consegue amarrar todos esses fatores, todas essas discussões, de uma maneira bastante funcional, bastante orgânica, para que de fato a história tenha uma qualidade ali, que a gente consiga entender o porquê e o sentido de cada um dos elementos que foram colocados juntos para construir essa narrativa. Então, ao fim da sessão, O Telefone Preto 2 é sim um terror mais comercial do que o primeiro filme, mas ainda assim um belo terror. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre O Telefone Preto 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência, e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!